A LGPD, ela não veio para proibir as empresas de utilizarem dados pessoais. Poxa, até eu trabalho numa rede que o foco é varejo. Até para o cliente que chega lá na loja, vai comprar à vista e o produto tem estoque na loja e vai levar o produto debaixo do braço, até para uma transição tão simples assim, é necessário dados pessoais para quê? Para emitir nota fiscal do produto, para dar garantia daquele produto, senão a gente vai estar ferindo outras leis, vai estar ferindo lá as leis tributárias, as leis fiscais e o Código de Defesa do Consumidor. E não faria sentido ter uma lei que te faz quebrar outras leis. Então não é isso. A LGPD não veio para proibir então o uso de dados, ela simplesmente coloca regras e algumas travas e proíbe então o que ela define como um uso ilegal ou um uso abusivo dos dados, prezando então para que sejam cumpridos e respeitados os direitos fundamentais de privacidade e de liberdade de cada cidadão e de cada cidadã. Simples assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao episódio número 40 do Infocast. Estamos aí novamente com mais um super bate-papo para vocês e de antemão já pedimos para você se inscrever no nosso canal, deixa o like e comente, enfim, nos ajude aí a propagar a palavra. Nossa, foi muito pastor isso. Foi pastor. Seja bem-vindo, Eduardo, Fernando. Hello. Logo iremos lhe apresentar. Mas antes, também, aquele nosso agradecimento especial a Mais Um Café, a maior cafeteria do Brasil. A gente já está tomando o nosso café especial aqui. A Mais Um Café tem mais de 500 lojas espalhadas pelo Brasil. A gente sempre fala isso para vocês, que é um café realmente especial, com grãos ou grães? Grãos selecionados pelas feiras virgens do Marrocos, isso. né? E hoje a gente tá com uma... Como é que se diz? Uma campanha nova, pode ser? Hoje a gente tem um presente especial para nossa audiência aí. Se você não conhece ainda Mais Um Café e quer tomar esse café, provar o café que a gente toma aqui no Infocast, e nossos clientes aqui também, convidados, sempre tomam e levam uma amostra do nosso café. Tem um cupom especial para vocês aí, que é Infocast20. Então, na primeira compra de um café, seja lá qual for, você vai lá, escolhe o seu café. Lá na Mais Um da 18, em frente à Croaçonha. Para quem for de Caxias, né? Ganha 20% de desconto aí, então, no uso do primeiro cupom, na primeira compra, né? E se você não for de Caxias, dá uma procurada aí que talvez na sua cidade também tenha uma loja da Mais Um. Então... Exatamente. Eu acho que o cupom é válido para Mais Um aqui de Caxias. Isso, né? Porque como são franquias distintas, talvez nas outras não dê. Bem lembrado. Mas enfim, prove, procure aí que vale a pena conhecer esse café aí espetacular. Muito bom mesmo. Acho que era isso de largada, né? Acho que é isso aí. Então toca-lhe o pau aí, Duda. Toca-lhe o pau nesse carrinho, Marco, velho. Então a gente estamos aí com mais um episódio do Infocast, episódio número 40. E eu ia dizer, mas arrisquei dizer que a mesa dos 40 aqui, mas a gente nenhum chegou nos 40, então... tá quase. Estamos quase, estamos mais pro lado dos 40 do que pros 30, né? Só o Nene, acho que só não. Só vocês, digo com vocês, eu não. O Nene tá mais pro lado do 30 ainda. Fale por vocês, né? Mas, então, estamos com um ilustre convidado aí, seu Fernando Ariotti. E primeiro eu queria, para introduzir o episódio, eu queria falar um pouquinho sobre essa grande figura aí, sobre o Fernando. Conheci o Fernando em 2013, né? 13 foi. 13, que foi meu último trabalho na área de TI antes de migrar para fotografia. Que daí eu conheci esse rapaz. Esse jovem. E se estamos aqui nessa mesa hoje, tem muita parte. É verdade. Muitos créditos ao Fernando, né? Que o Fernando foi o cara que me introduziu na fotografia. Inclusive, ele já foi mencionado aqui em alguns episódios. Já mencionei em alguns. E é um cara muito especial aí pra mim. E faço questão de falar que é o cara que me colocou na fotografia. E nunca me esqueço quando ele me disse, tá, mas tu gosta tanto de fotografia, por que tu nunca pensou em comprar uma câmera? Coisa lógica, né? Coisa lógica. Então, né? Pois é. E o Fernando acompanhou todo o processo, né, de migração, de estudos da fotografia, né? Comecei estudando contigo fotografia, né? E minha primeira câmera foi o Fernando que comprou numa viagem pra Alemanha. Isso aí.
né? Veio na mala Olha só. com lente, câmera. Com tudo, medo né? de ser taxado. Uma mala cheia de equipamento, Se não cair na mesmo os dele, alfândega, né? Que tinha comprado, né? E tudo começou, então, com uma boa influência do Fernando e os primeiros cliques foi contigo, né? Quando a gente saiu, fotografar em volta, Caravaggio. Nós fazíamos, lembra do desafio que a gente fez das 56 semanas, que a gente nem terminou o desafio, né? 52, né, Né? 52. 52. O teu ano tá longo aí. Tá, 52. E no fim nem deu 52, né? Não, a gente fez acabou. umas... A gente parou na 15ª, 16ª, alguma coisa assim, foi. Mas a gente começou, mas legal que rendeu vários cliques e muito aprendizado ali da questão de composição, a gente se forçava a fazer sempre uma foto diferente, né? E dali eu acabei, né, seguindo, saindo da área de TI. E eu comentei contigo esses dias, tu disse que tu não lembra, né? De quando nós estávamos no data center Não sentado. lembro dessa história, cara. Eu me lembro, cara. Eu lembro como se fosse hoje, nós sentados. Eu não lembro o que nós estávamos fazendo. Eu acho que era alguma coisa do Vocalcom. Nossa nós tava migrando. Senhora, por isso que eu não lembro, cara. Eu apaguei aquela porcaria da cabeça. E aí a gente tava no data center e daí foi aquela coisa. Disse, cara, a gente tava num assunto e entrou na coisa. Cara, tu me perguntou se eu me via fazendo aquilo daqui a 10 anos, né? E aí eu disse, não, né? Não me vejo, né? Na área de TI daqui a 10 anos. E realmente, né? Tô fora da área de TI já faz um tempo. Mas legal ver esses caminhos que a vida... Né? Legal que, por mais que eu tenha saído em 2017, que eu saí da Crediário e vim pra cá, nossa amizade sempre permaneceu, a gente sempre manteve contato, sempre só... Acho que só aumentou a admiração e a amizade, né? Então, fazia tempo que queria que tu estivesse nessa mesa aqui. E agora acho que é um bom momento antes de tu viajar aí. Que daí dá o tempo de tu viajar, voltar e nós colocar o episódio no ar. Opa. E então é um prazer enorme te ter aqui. E eu acho que, cara, queria que tu contasse um pouquinho pra nossa audiência. Eu falando quem é o Fernando vai ser muito clichêzão, né? Então, queria que tu contasse um pouquinho quem que é o Fernando, né? Certo. Bom, primeiro, prazer estar aqui, né? Acompanho desde o primeiro episódio aí. Olha aí. E é uma alegria ver Legal. mais um projeto de vocês aí se tornando algo grande, algo de sucesso. Como tudo que vocês tocam, na verdade, né? Então, com muito empenho, muito desafio. Eu sei dos perrengues, sei um pouquinho do backstage do que é fazer as gravações, né? Mas é legal ver o projeto tomando forma e cada vez maior e atingindo mais público, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Então, pelo que eu entendi, essa história que eu tenho que contar é de quando... o Duda tem esse lado, mas agora, de repente, a gente vai descobrir que, na verdade, eu só queria que ele saísse da nossa TI. Já imaginou só? Era uma estratégia pra te sair, né? Era pra parar de incomodar, né? Incomodava demais, né? Mas incomodei um pouquinho lá. Não, brincadeira. Mas vamos lá, então. Acho que eu vou dar um passo bem pra trás, assim, começar falando de que na infância eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Então a primeira coisa que eu fui fazer, o primeiro emprego assim que eu via, olhava, eu queria ser um Power Ranger verde. Meu primeiro sonho de quando pediam, o que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser um Power Ranger verde. Porque verde era mais forte, né, cara? Ele era todo misterioso, tinha o cabelo comprido, ó, que massa. Porque eu nasci numa família de advogados, né? Então meu avô era advogado, minha mãe advogada, eu ficava vendo aquele meio. E o que eu sabia desde pequeno, além de que queria ser Power Ranger verde, é que eu não queria ser advogado. Porque eu via a questão de prazos, via a questão de trabalhos fora de horário, via a questão de, enfim, né, toda aquela loucura que os advogados passam. Trabalho fora de horário, daí tu caiu na TI, né? Calma, eu vou chegar lá. Não dá spoiler. Tanto que eu lembro de uma vez, eu tava andando de bicicleta, tava com a minha mãe ali, e veio um colega advogado, acho que a gente tava ali perto da delegacia de polícia, e ele veio cumprimentar e tal, e disse, tu também vai ser advogado quando crescer? Eu olhei pra ele, devia ter 6 anos. Disse, pra quê? Pra não poder levar meu filho a andar de bicicleta, porque eu tenho prazo pra cumprir? Pensa a petulância do pequenininho, né? Sempre fui meio... Mas aí, beleza. Aí passei por várias fases ali de o que eu queria ser. Uma hora eu pensei, vou ser veterinário, adoro animais, amo até hoje. Aí depois eu descobri que tem a parte ruim disso, quando tem um animalzinho doente, tem que, às vezes, acabar... infelizmente Muitas sacrificando, vezes, eu já estive do lado como cliente algumas vezes depois na minha vida adulta e eu sei como isso é complicado, sei que profissional também é muito difícil. Então quando eu
me dei conta disso, daí eu também eliminei essa parte, né? Aí eu fui e pensei em questão de arquitetura. Pô, arquitetura é trimassa, né? Bah, achava muito legal, aí descobri que precisava saber desenhar. E eu sou um asno pra desenhar. Aí também acabei deixando isso de lado. E aí acabou indo que... Desde pequeno eu sempre fui muito curioso, fui muito autodidata, então desde que eu tive acesso à internet, pra mim essa fonte de conhecimento foi muito grande. E eu, acessando a internet pequeno, não sabendo muito bem como funciona, às vezes baixava um vírus, às vezes tinha alguma coisa assim, tinha que aprender a resolver também. E aí eu fui, ainda pequeno, aprendendo como mexer com informática, resolver com esses probleminhas, formatar a máquina, trocar, de repente, placa de fax modem, que aquilo lá queimava pra burro, né? E aí eu até tive uma experiência, quando eu era adolescente, eu fui trabalhar numa loja de informática, uma assistência técnica, montando computadores, fazendo essas soluções de problema com o cliente e tudo mais. Aí eu me afastei quando eu percebi, não, vou ter minha vida inteira pra trabalhar, deixa enquanto eu sou adolescente só estudar e curtir um pouquinho a vida, e acabei saindo. Mas foi o caminho natural, daí acabei estudando o projeto de gerenciamento de redes de computadores e fui depois pra área de TI, então comecei lá na Crediária. 2009, então vai fazer 14 anos, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Caramba. E tô lá até hoje, né? Então eu passei, eu comecei como auxiliar administrativo, na verdade, a TI da empresa era a minha chefe e eu. Aí a minha chefe saiu, e quando ela ficou grávida, ela acabou tendo licença de maternidade, e depois ela optou por se dedicar às crianças, que eu acho extremamente nobre, né? Sim, total. E aí fiquei sozinho. E aí acabou, aí eu saí de férias, quando eu voltei tinha mais 4 pessoas na equipe pra fazer o que eu tava tocando, aí me deu um alívio, e aí acabou evoluindo. Então eu passei por analista de suporte, depois analista de infraestrutura, fui pra a área de banco de dados, onde eu fiquei por 8 anos, e foi ali que eu conheci o Eduardo, quando a gente tava crescendo no nosso time de infraestrutura, tava puxando mais pra esse lado de banco e precisávamos de alguém para trabalhar a questão de rede e servidores, principalmente servidores Linux, que a gente tava investindo bastante na época, e aí que veio Eu a foi tu que me contratação. entrevistou. Sim, Tu e sim. o Fábio. Exatamente. Foi desde lá assim que eu olhei, não, esse cara aí, não, a gente saiu da entrevista, eu e o Fábio, sem dúvidas, assim, ele até tava com o pezinho meio atrás, não, pega esse cara aí que vai dar boa. E foi muito bom, né, mesmo, então a gente teve essa amizade muito grande que surgiu ali, aí acabamos, sem querer, acabando essa paixão em comum aí da fotografia, a gente tava falando inclusive de viagem, né, uma coincidência. Eu fui mostrar algumas fotos e aí que o Duda comentou, né, pô, legal, também gosto de fotografar e tal, e aí a gente tinha as fotos antigas de celular. Aí coisa, tu começou a mostrar as fotos no celular, aquela época dos celulares com um sistema... Eram os primeiros Androids, eu acho, ou era Linux, ainda era alguma coisa muito... Assim, Nossa, eu lembro que era bem complicado. Mas tu foi me mostrando, depois tu puxou outras fotos pra me mostrar, tu levou uma câmera antiga lá pra... A tua Trip 35, acho que foi que tu levou. Sim. E aí que a gente... É que o pessoal de casa não tá vendo. Não faz parte do cenário. Mas tá no cenário aqui, é sempre legal ver essas coleções de câmera antiga, né? Também sou apaixonado. E acabou, então, sendo dessa forma. Depois, durante uns anos atrás, então em 2021, surgiu um desafio novo na empresa. Nós já estávamos com a LGPD em vigor. E não tinha ninguém para tocar essa parte, então, de privacidade e proteção de dados na empresa, no grupo econômico da Colombo como um todo. E, pensando em vários nomes, acabou indo para mim. Então, a LGPD ela é interessante porque ela une muitas... É uma lei multidisciplinar, então ela une muito do direito e da tecnologia. Então, eu vim da tecnologia para fugir do direito e no final da história, 2 anos atrás, o direito acabou me encontrando de novo. E o que eu queria desde o começo, que era não ter os pepinos do direito e não ter essas questões de trabalhar fora do horário e tudo mais, já estava acostumado na área de TI mesmo. Né? Então, acabou. No final, tudo voltou para o ponto inicial. Que massa. E, bom, vou abrir um parênteses aqui. A gente, obviamente, além da amizade e toda essa parceria que teve entre vocês e por consequência eu junto, né? Exatamente. A gente pensou em te convidar e vir falar um pouquinho para nossa audiência justamente sobre esse assunto que tu tocou agora. Perfeito. Eu, particularmente, vim da área da TI também, mas quando eu migrei para fotografia, eu deletei tudo que da minha vida de TI, eu apaguei, assim, então eu não acompanhei mais nada de lá pra cá. Isso já faz o quê? Uns 5 anos, eu acho.
5 ou 6 anos. Eu fazia desde 2017 que eu... eu 19. Eu também meio que abafei, assim, a área de TI, assim. Eu fiquei só com o que a gente usa pra nós aqui de tecnologia. Coisa que eu simplifiquei ainda mais, eu acho, o meu processo, né? Eu ainda sou meio pirado, né? Algumas coisas, assim, os backups, as coisas, eu sou meio loucão nessas coisas aí, mas tudo bem. Mas, cara, a gente sabe que é um assunto que tá muito em alta e super importante para vários ramos, né? Então, não só pro pessoal da TI, né? Precisa saber e acompanhar. Mas tu mencionou antes nos bastidores também, pra galera da fotografia, é super importante também. Com certeza. E eu acho que a gente pode entrar um pouco por aí, tu explicar o que é, o que se trata. Eu acho que a maioria das pessoas, 99% ouviu o termo LGPD e não sabe e não sabe bem, o que é. Eu particularmente também não tenho muita noção, então já faço minha culpa aqui de... breve, assim, eu dei uma olhada por cima, assim, sabe, pra me inteirar um pouco, mas eu não fui a fundo, assim, e inclusive não fui a fundo no que diz respeito ao nosso trabalho da fotografia. Que é super importante, porque segundo vocês vão entender o porquê. Eu, inclusive, quando eu olhei, era uma coisa que não tava ainda, tipo... Estão pegando tanto, assim. Agora eu acho que o negócio tá bem mais sério. Eu acho que agora é um bom momento pra gente olhar isso com bons olhos. Com bons olhos, com detalhe, né? É. Porque às vezes é aquela coisa, a gente acaba sempre botando alguma coisa na frente, né? Sim, um projeto, a pandemia deu um gap, eu acho, E aí quando voltou tudo junto. Cara, até mesmo a gente vê, assim, uma coisa que a gente cuida muito é a questão de contrato, sabe? De ter contrato com o cliente, tudo bem certinho, mas a gente percebe que muita gente nem isso não tem esse cuidado. Né? Então imagina tu partir para um nível a mais, né? Pelo menos, né? Contrato, autorização de uso de imagem, essas coisas a gente tem, né? Bom, né, Duda, tu casado com uma advogada, se não fizesse essa parte, acho que ia ter problema em casa, né, cara? Não. Isso aí. Mas eu acho que é legal a gente dar 2 passos para trás antes aqui. Eu sempre fui muito do porquê. Então é legal a gente entender do porquê que a gente chegou e como é importante a gente ter uma lei dessas, né? É normal que o pessoal não conheça a LGPD, é uma lei realmente muito nova. E caramba, né, gente? Poxa, o Brasil é um país que sabe ter lei pra caramba. Tá louco. Então é muito difícil da gente conseguir ter noção de todas, até porque muitas delas não influenciam no nosso dia a dia. Porque você vai pegar a lei tributária, tem uma parte gigantesca de lei tributária, tem parte de lei fiscal, mais um problema. Lei trabalhista é uma bomba, aí começa assim a afetar um pouco a gente, né? A lei trabalhista nos protege também muito. Mas a LGPD é uma lei que ela veio e ela é importante para todo mundo, tá, gente? Porque de parar para pensar e voltar bastante no tempo, tá? Quando a gente começa a falar sobre o processo de globalização, até então, cada empresa tinha seu silozinho de dados, eram dados pequenos, era papel e caneta, não existia muita tecnologia, então se tinha um número limitado de informações ali. Com o processo de globalização, as empresas abrindo filiais, abrindo novos negócios, fazendo especialização de trabalho. Então, poxa, eu tenho uma rede de varejo, por que eu preciso fazer o transporte se alguém pode fazer isso para mim com um custo mais baixo e de repente de uma forma mais eficiente? Mas beleza, como é que a empresa de transporte vai fazer a sua parte sem as informações de entrega? Não tem como. Então a gente vai passar esses dados para eles. E quando a gente fala de propagandas também, a gente começa um mundo de propagandas onde era no jornal, era na rádio, depois foi para a TV, sem muito um direcionamento, né? Então é uma questão de uma propaganda muito mais aberta, não tinha aquele funil das propagandas que a gente tem hoje. E tudo isso foi sendo refinado. A internet, a gente sabe quanto que melhorou isso. Então, as empresas indo para a internet, tendo contatos, o comércio online, o boom que começou lá no ano 2000, e só foi aumentando. E quanto mais a gente vai entrando no mundo globalizado e a tecnologia fica mais fácil, mais informações dos clientes as empresas acabam tendo acesso e acabam utilizando, seja para processar um pedido online ali, e aí tem desde a própria servidor lá, a empresa que presta serviços de infraestrutura, a empresa que presta serviço de repente um banco de dados, a empresa que faz a manutenção do sistema, que também vai ter acesso àquela informação, e toda aquela cadeia começa a ter acesso a essas informações, e quanto mais fácil é a gente manter e armazenar isso, mais informações a gente pega. Isso pode ser muito bom para o cliente. Pode ser muito bom quando vem um anúncio direcionado de algum produto que realmente faz sentido, é interessante. Ou de repente alguém que está procurando produtos de noiva, e aí, poxa, tem o
o Edzinho aqui do fotógrafo, opa, legal, né? Vou precisar de um fotógrafo. Quem é que Sim, vai casar sim, sem um serviço de fotografia? Acho que Uhum. muitas noivas hoje em dia pensam primeiro no fotógrafo e depois, até no lugar onde vai ser, em qual igreja Depois vão no casar, noivo. né? Quase isso, né? Ou mesmo quando a gente fala em produtos digitais é muito fácil também, porque todo mundo já se beneficiou daquela recomendação da Netflix, porque às vezes o cara vai, abre lá e passa mais tempo para entender o que vai acessar, então, pô, se o sistema vai lá e diz, ó, tu assistiu tal filme, quem sabe esse aqui vai estar legal, tu começou a curtir mais séries desse gênero, opa, vou te apresentar aqui mais. E isso é muito bom pra gente, porque nos facilita bastante. Ou quem usa o Spotify. Eu ia dizer, o Spotify. Ouve uma música e ele diz, curtiu essa música, tá aqui uma playlist só com esse tipo de música, de compositores, de cantores, de bandas, Sim. que o cara nem ouviu falar. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Exatamente. Que nem a gente falar aqui de um tênis da Adidas, daqui a pouco aparece o anúncio do celular do tênis da Adidas, né? Exatamente, mas aí existe o contraponto. O contraponto é aquilo que todo mundo já passou, porque hoje em dia é difícil de ter alguém que nunca tenha recebido, por exemplo, um e-mail que não solicitou, o famoso spam. Sim. Poxa, isso foi um problema tão grande no passado, e ainda é até hoje, que a gente tem caixas específicas já no próprio e-mail ali, qualquer e-mail hoje tem uma caixa de spam que algumas mensagens vão para lá. Outras, infelizmente, acabam não indo direto, a gente tem que marcar. Ou às vezes acabam indo mensagens que a gente tá procurando há dias e... Tá lá no lixo. Pô, Duda, tu não me mandou aquele e-mail? Não, eu te mandei não, tu não me mandou? Cadê os contratos pra assinar aqui? Não, mas eu te mandei, não, mano. Cara, vem no teu spam. Mas a gente nos dá uma dor de cabeça. Ou então, um exemplo que eu acho que mais dá dor em todos os brasileiros. Ligação de telemarketing. Gente, e assim, ó, ninguém pede por isso, todo mundo detesta e acaba vindo às vezes nos horários mais importunos possíveis. Eu já tava dando palestra sobre GPD lá na empresa e naquele exato momento estava entrando uma ligação de telemarketing no meu celular. E hoje em dia até é difícil a gente que não mora no eixo Rio-São Paulo, a gente receber uma ligação com DDD 11, DDD 21, a gente já fica com os dois pés atrás. Justamente por conta disso. Normalmente é telemarketing. Exatamente. E aí entra em questões cada vez mais complicadas. O Duda estava mencionando, poxa, assim, às vezes a gente está aqui falando de um produto, de repente a gente está falando de algum produto específico, a gente está falando do Mais Um Café, e aí eu saio daqui, vou acessar o Instagram ali, que é a rede social que eu acabo mais utilizando, e vai vir uma propaganda do Mais Um Café. E, gente, cara, como é que isso acontece, né? E a gente acaba se sentindo um pouco invadido com relação a isso. A gente começa a se questionar que empresas têm essas informações e o que pode fazer com elas. Que a gente acabou, olha só, numa ligação de telemarketing, num e-mail de spam, numa propaganda totalmente intrusiva assim, não que é o Mais Um Café faça, acredito que não, mas né, a gente sabe quantas empresas fazem isso. É só um exemplo, e a gente, né, gente? Exatamente. Como a gente acabou virando refém nessas próprias informações. E como ser um refém acaba, às vezes, tendo complicações muito mais complicadas do que só uma ligação inoportuna. Um caso clássico que todo mundo conhece, lá em 2018, eleições americanas. Poxa, foi descoberta uma empresa que o trabalho dela era, Duda, tu é um candidato, beleza, tu me paga aqui a tua inteligência toda e eu vou direcionar para as publicações aqui do Matheus, da esposa do Matheus, do Fernando. Para cada um que eu sei o perfil, eu vou direcionar um tipo de conteúdo que vai fazer essa pessoa votar em ti. E começa a manipular as informações que chegavam nas redes sociais para aquele público-alvo. E, gente, isso foi um problema tão grande que agora a Meta, então, vai fazer um pagamento, vai fazer um ressarcimento para os seus usuários da plataforma de 750 milhões de dólares. Caralho. Nossa. Esse é o ressarcimento que eles vão ter que tomar. E isso teve muitas outras repercussões, porque nesse meio do processo, a própria Meta ficou com o nome tão manchado que teve que mudar de nome. Até então a empresa também se chamava Facebook, e eles nesse processo todo, por conta desse burburinho todo, tiveram que mudar o nome deles para Meta, para tentar tirar um pouquinho, desassociar um pouquinho toda a empresa desse escândalo. E um pouquinho mais para trás também, em 2014, no Brasil a gente estava num momento maravilhoso, era aquele boom de economia, tinha a Copa do Mundo, até lá na empresa, né, onde todo tava assim, era uma época de ouro mesmo. Foi. E era uma época que se falava muito de TV 3D e começou a surgir um recurso nas televisões, não sei se vocês lembram, de fazer por voz, controle remoto por voz. E o que surgiu depois de alguns meses? Se começou a perceber que os
controles remotos estavam mandando informações de voz dos seus clientes para as empresas, para as fabricantes, então para um Samsung, para um LG e tudo mais, mesmo com a televisão desligada, mesmo sem acionar o controle remoto. Aí, beleza, a gente dá aquele pulo de 9 anos para a atualidade. A gente vê todo mundo agora com casa com as Alexas, os celulares com assistentes virtuais ali, Toda que às vezes casa tu chega... inteligente, né, Exatamente, cara? toda casa inteligente. E caramba, gente, olha só, olha o risco que tem se a gente não tem uma preocupação com relação a isso. A gente é um Big Brother, né? Exatamente. A gente é um Big Brother, a gente tem, poxa, casa inteligente, cada vez mais, conecta então todos os smart devices, até o próprio robozinho aspirador, um Maradona, daqui a pouquinho tem uma câmera ali, e tudo isso está conectado. E as empresas acabam tendo, querendo ou não, Maradona acesso... é meu aspirador, tá? É, isso aí. O meu nome é um pouquinho menos ofensivo, eu vou ter o nome de Jarbas. Jarbas. Mas... Ué, por que será, né? Vários já me perguntaram, Maradona, por que Maradona? Pesquisa, vai na Wikipedia, pesquisa a história do cara. Deixa assim, você já entendeu? E, gente, até pouquíssimo tempo atrás era muito comum chegar aqui no Camelô de Caxias e comprar um CD com bases de dados lá, tantos 1000 e-mails para e-mail marketing, tantos endereços para mala direta. Gente, isso era nossas informações que estavam lá. Cara, isso acontece bastante com, por exemplo, aposentados, né? Cara, se aposentou no dia seguinte, bum, recebe 10 ligações de empréstimo do banco. Eu posso contar nos dedos, eu vou precisar de 2 mãos para isso, de pessoas próximas de mim que descobriram que estavam aposentadas, que tinham cumprido todo o tempo de serviço para poder se aposentar, por conta de ligações de consignado. Então, olha só o problema que tem isso, né? Então, justamente para tentar dar uma segurada nisso e para a gente voltar a ter controle sobre as nossas próprias informações. Porque, caramba, essas empresas estão utilizando esses dados, mas são nossas informações. É nossa propriedade. Então, justamente para isso e para evitar um uso abusivo dessas informações, que surgiu, então, em 2016... foi criado lá na União Europeia o GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados, que serviu como uma grande inspiração para no Brasil em 2018 ser publicado o texto da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não confundir com LGBT, né? É LGPD. E então ela entrou em vigor em 2020 e em setembro de 2021 que as empresas podem então ser multadas por descumprir a legislação. E quando a gente fala de multas da LGPD, justamente porque se entende quanto é importante esses direitos de privacidade e de liberdade do cidadão, as multas podem chegar até a 50 milhões de reais por infração. Então são cifras bastante grandes e assusta. E claro, a própria autoridade nacional sempre se posicionou, a gente não quer chegar nisso, a gente quer fazer uma educação pelo amor, mas se precisar, se for necessário, a educação pela dor, porque a gente sabe que no final das contas, para uma empresa, é a multa, é a dor no bolso que vai fazer. Né? Exatamente. Então tem que ter para fazer a mudança, né? Tem a cenourinha na frente, que é poxa, a empresa hoje pode até vender como um diferencial essa preocupação. Mas também tem que ter o chicotinho para as empresas quando elas não se adequam. A gente pega um gancho só dessa parte de multa, é a questão do licenciamento de software, né? A gente pegou isso na área de TI de cara. Exatamente. 90% dos Windows tudo pirata, né? E aí a empresa só faz a legalização quando bate a Microsoft lá. A Microsoft bate a porta e diz, ou tu regulamenta isso ou a gente vai te multar, né? Mas aí é bom porque os 3 aqui estavam envolvidos nos mesmos 2 casos que bateu lá na nossa empresa, mas estava tudo certinho. Eu lembro que a gente teve um trabalhão para juntar todas as licenças, mas estava tudo regular. Tava tudo regular. Sim. Mas é isso. E aí, quando surgiu, lá em 2018 ainda, as empresas começaram, né, a se preocupar muito com isso e começaram a pensar, mas agora a gente não pode mais dar dado pessoal? Poxa, como é que a gente vai fazer negócio? E calma, não é bem por aí também. O pessoal foi para um outro extremo. E não é por aí. A LGPD, ela não veio para proibir as empresas de utilizarem dados pessoais. Poxa, até eu trabalho numa rede que o foco é varejo. Até para o cliente que chega lá na loja, vai comprar à vista e o produto tem estoque na loja e vai levar o produto debaixo do braço, até para uma transição tão simples assim, é necessário dados pessoais para quê? Para emitir nota fiscal do produto, para dar garantia daquele produto. Senão a gente vai estar ferindo outras leis, vai estar ferindo lá as leis tributárias, as leis fiscais e o Código de Defesa do Consumidor. E não faria sentido ter uma lei que te faz quebrar outras leis.
Então não é sentido. isso. A LGPD não veio para proibir, então, o uso de dados. Ela simplesmente coloca regras e algumas travas e proíbe, então, o que ela define como um uso ilegal ou um uso abusivo dos dados, prezando, então, para que sejam cumpridos cumpridos e respeitados os direitos fundamentais de privacidade e de liberdade de cada cidadão e de cada cidadã. Simples assim. Que massa. Tá. Acho que deu pra entender, né? Deu pra entender o porquê. Mas tá. E o que que ela abrange, assim, na prática? Vamos lá. Perfeito. Na prática, toda e qualquer empresa de direito público ou privado, ou até mesmo pessoas físicas que utilizem dados pessoais para fins de negócio, para fins de ter uma renda, de gerar Uhum. valor financeiro, todas elas acabam, então, sendo sujeitas à aplicação dessa lei. Então, seja lá um órgão de um Ministério da Saúde, um Ministério da Educação, até a padaria da esquina. Claro que aí a gente começa a flexibilizar, porque a gente entende que a padaria da esquina vai ter um processamento de dados muito menor e também recursos financeiros para investir numa proteção e privacidade de dados do que um Ministério da Saúde e um Ministério da Educação. Sim, ou grandes corporações. Exatamente. Show. Tá massa. clareando um pouco. E aí é o seguinte, né? O que ela protege? Ela protege qualquer operação de tratamento de dados pessoais. E tratamento de dados pessoais é muito amplo. Então, a gente fala de qualquer operação, qualquer verbo que a gente coloca na frente do dado Uhum. é um processo de tratamento. Armazenar, compartilhar, salvar, excluir. Tudo que a gente pode fazer com o verbo é considerado tratamento de dados. E o conceito de dado pessoal também é bastante amplo, porque é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou que possa ser identificável. Então, a gente tem um escopo gigantesco ali. Na verdade, não são só aquelas informações de identificação direta que a gente pode pensar. Quando vem dado pessoal na cabeça, a gente pensa primeiro, nome completo, CPF, RG, CNH, Sim. telefone, e-mail, endereço residencial, tudo isso sim, também é dado pessoal, mas qualquer informação relacionada a essa pessoa também é. Então, quando a gente fala, por exemplo, no caso de novo, dar um exemplo lá do meu chão, né? Uhum. Uma rede de varejo. Quando a gente fala de uma geladeira, um computador e uma televisão, até aí são produtos que a loja vende e tá tudo certo, são só estoque. Uhum. Mas a partir do momento que esses 3 produtos estão numa ficha, num histórico de compras de um cliente, também é dado pessoal porque está relacionado àquela ficha de cliente, está relacionado àquela pessoa que fez a compra. Mesma coisa quando a gente falamos antes de Netflix, de Spotify, de um YouTube da vida. O conteúdo que está nessas plataformas, por si só, não é dado pessoal. São simplesmente vídeos, músicas, etc. Uhum. Mas a partir do momento que a gente interage com esse conteúdo, que a gente vê um filme lá na Netflix, ou que a gente dá um joinha lá num vídeo do YouTube, num podcast. Não se esqueça. Não esqueçam, né? A gente interage com esse conteúdo, a partir desse momento também aquela informação virou um dado pessoal porque isso está associado à nossa conta de usuário. Uhum. E a nossa conta de usuário nos identifica naquela plataforma. E aí a gente vai também para uma outra categoria que o pessoal acaba não se dando conta de que também é dado pessoal. Por exemplo, placa de carro. Cara, olhando a placa de carro na rua, assim, a gente não sabe quem que é o proprietário daquele veículo. Às vezes tem uma exceção ou outra, tipo, quem morava em Antônio Prado, com certeza conhecia todo mundo, porque, né, é cidade pequena e aí tu sabe que o carro é de tal fulaninho ou não. Mas, mesmo a gente não tendo diretamente uma associação com o proprietário daquele veículo, a placa do carro com uma outra base de dados, como tem, por exemplo, a Polícia Federal, como tem o Detran, também serve para identificar e localizar o dono daquele veículo. Então, por conta desse cruzamento, a placa de carro também é considerada dado pessoal. Mesmo que a gente não gostaria que isso acontecesse, principalmente quando chega aquela multinha em casa que a gente nem vê o pardal, né? Sim. Tá. Caramba, cara. E eu tava pensando nisso relacionado ao mercado de fotografia. Aonde que o bicho pegaria por os fotógrafos, digamos assim. Antes de ir pra isso, não, vai lá. Só vou Vai lá. aproveitar o gancho aqui, que daí vai lá. depois a gente migra pro nosso cenário. Mas pelo que eu entendi, assim, e pela tua explicação, acho que hoje a maior preocupação, me corrige se eu estiver errado,
talvez o dado que a gente conheça, o conceito de dado, nome, CPF, isso tem menos valor na balança do que o comportamento em si de cada pessoa. Pensando nesse cenário de rede social, de streaming. Que hoje tá tudo amarrado, né? O Sim, perfil de consumo da vamos pessoa. lá, Né? com um nome e um CPF, tu não consegue fazer muita coisa. Uma fraude aqui, uma fraude ali, ok. Opa, e tu acha que isso é bom? Não, Tu não. acha que isso é aceitável? Porque olha só, isso também é muito importante, tá? Porque a LGPD ela veio também pra gente ter essa discussão e quebrar alguns paradigmas. Porque olha só como no Brasil a gente não se preocupa com a nossa própria privacidade. Gente, tu vai para um Estados Unidos que eles têm o Social Security Number, o SSN deles, que é equivalente ao CPF. Cara, quando acontece um tipo de vazamento, alguma coisa envolvendo esse número, gente, é um escândalo desgraçado. Porque é um número extremamente que identifica aquela pessoa. Ou quando a gente vai para a União Europeia, que eles usam muito, aí cada país tem o seu código, mas eles usam muito o número de passaporte também, como eles transitam bastante na União Europeia. E, gente, eles não fornecem esse número para qualquer um. E aqui a gente tá muito acostumado, gente, qualquer coisa a gente já passa o nome CPF. Ai, vazou ali meu nome e meu CPF. A gente, tudo ok, tá tudo bem. Vai dar uma fraude ou duas. Mas, gente, não, né? Porque, cara, é a nossa privacidade. Olha como a gente não tá acostumado a pensar nisso. Mas até essas informações, gente, por que a gente quer que circule livremente? E que estejam em locais que a gente não autorizou, que a gente não optou por aquilo estar lá? Na verdade, a gente acabou normatizando uma coisa que é totalmente séria e errada, né? Exatamente. Tipo, a gente tá tão acostumado com que os dados tenham porque, cara... Circulem, porque hoje a gente sabe que as próprias operadoras de telefonia, de tudo, se compartilham esses dados, porque não tem outra explicação, cara, pra tu sair de uma operadora, no dia seguinte a outra operadora te ligar e te oferecer um plano. Sabe? Umas coisas assim, que, tipo, vamos lá, nossos dados circulam livremente entre aí que tá. E o próprio programa do Nota Fiscal Gaúcha hoje, tipo, tu coloca o CPF em 500 mil lugares. Mas perfeito, mas aí entra um conceito, tá? Como é que a LGPD ela define o que pode e o que não pode? Existem 10 princípios que todos os processos de tratamento pessoal devem seguir. Então a gente tem a finalidade, a necessidade, a adequação, segurança, inclusive, tá? E nós temos as bases legais de tratamento, que são as hipóteses onde as empresas, onde as organizações... Eu falo bastante empresa, mas a gente tem que lembrar que o governo também se aplica e eu, pelo menos no meu entendimento, é ele que tem que dar o exemplo. Então, tudo começa pelas adequações nos órgãos públicos. Mas... Peraí que eu me perdi. Peraí, onde é que eu estava? Nota Fiscal Gaúcha. Nota Fiscal, perfeito. Aí tem as bases legais. Entre elas, a gente tem daí a questão do consentimento, que é a autorização expressa, nós temos a execução de um contrato, nós temos para fins de saúde e segurança pública, e aí nós temos também para obrigações legais. E no caso, a CPF na nota é uma obrigação legal. Então, nesse processo, essa é a justificativa para ter essa informação. Sim. E pra gente, enquanto consumidor, a gente até fica, mas será que eu coloco meu CPF? Não, é um processo a mais, ali a gente perde um pouquinho mais no mercado. Mas, cara, isso... eu coloco em tudo. Exatamente, porque depois vem o bônus. A gente vê, às vezes, tem um valorzinho lá que depois pode resgatar por Pix e paga a cerveja. Então tá tudo bem. Cara, dá desconto no IPVA. Direto. Dá desconto no IPVA. Eu sou um usuário ativo do Nota Fiscal Gaúcha. Exatamente. E Qualquer compra é CPF. E aí é o seguinte, aí tem a questão da base legal ali de uma... Sim, tem toda uma coragem por trás. Exatamente. Ali. E a gente ter... E aí, olha só como é importante isso. E a gente ter essa confiança de que, beleza, estou fornecendo o meu CPF nessa transação, na confiança de que o controlador desses dados, que é o governo do estado do Rio Grande do Sul, vai utilizar essa informação para essa finalidade, apenas para essa finalidade. E aí, ancorada pela lei. Exatamente. Isso é uma forma de proteger... Exatamente, é uma forma de proteger o usuário final, o cliente final, que no final de contas é o elo mais fraco da corrente. As leis, elas têm que garantir e proteger o elo mais fraco. Como sempre falo da questão da lei trabalhista. Poxa, a lei trabalhista, até a reforma que ocorreu anteriormente, ela era muito voltada para o trabalhador. Aí veio a reforma porque estava tendo um abuso dessa lei
por parte de pessoas mal intencionadas, aí Sim, teve que se sim, dar um sim. equilíbrio, mas mesmo assim sempre se considera o elo mais fraco da corrente. A mesma coisa também, Sim, sim. um exemplo daí, fugindo dessa questão legal, Uhum. de leis, quem fez carteira de carro, de moto, sabe que uma das coisas que eles primeiro falam no curso de direção é os maiores protegem os menores, porque o menor é o elo mais fraco. Então, poxa, um caminhoneiro tem que cuidar do carro, o carro tem que cuidar da moto, a moto tem que cuidar do ciclista, o ciclista tem que cuidar do pedestre. E é isso aí, porque sempre o elo mais fraco é onde as coisas vão pegar fogo mesmo, é onde vai ter o maior problema que vem e quem vai receber o maior ônus no final das contas se tiver uma relação desequilibrada. Massa. Que massa. Tá. E aí eu vou voltar no que tu tinha perguntado antes, Matheus. Sim. Com verdade. relação mas o que é o mais, né? o que é o mais complicado de se usar? Bom, aí a lei, ela coloca, eu falei, questão de dado pessoal é extremamente amplo. Tá. E aí nós temos uma categoria de informações que aí a lei é um pouquinho mais taxativa, que a gente chama de dado pessoal sensível, que são informações sobre raça, sobre etnia, opinião política, dados referentes à saúde e à vida sexual, filiação a sindicatos, organizações religiosas, filosóficas ou políticas, opinião política também e dados genéticos ou biométricos. Então, é uma categoria que a gente chama de dados pessoais sensíveis e a lei trata isso como uma categoria bastante complicada mesmo, essas informações, porque são informações, gente, que se mal utilizadas, elas podem gerar principalmente preconceito e discriminação para o dono daquela informação, para o titular de dados que a gente chama. Sim. Então, o que ela coloca como mais crítico é o dado pessoal sensível, e aí para utilizar, de novo, não é que as empresas não possam utilizar essas informações, mas aí ela é muito mais rigorosa nas situações que isso pode ser feito. Entendi. E os controles que tem que ter para que aquele uso seja... Sim, de uma forma que fique não dentro agressiva, né? Não, e que fique dentro daqueles 10 princípios que eu falei, que todas as operações de tratamento de dados têm que ter. Caramba. Isso para instituições financeiras, tem algo específico para instituições financeiras? Por exemplo, eu lembrei agora da Crediário que a gente trabalhou, que a gente sabe que transação bancária e coisa assim é mais sensível, né? Tem algo na LGPD específico para instituições financeiras ou não? Não tem, Não? mas toda essa parte que rege bancos e tudo mais, o Banco Central sempre foi muito rígido e sempre teve controles que a gente não vê em outras indústrias. Então, financeiras e bancos que já estavam adequadas com as outras normativas do Banco Central tiveram um caminho um pouco mais facilitado, porque já existe uma série de controles, uma série de regras para a utilização de outras informações, incluindo, assim, informações pessoais. Sim. Informações que são sensíveis não pela definição da LGPD, mas quando a gente fala, por exemplo, de saldos bancários, de valores financeiros, a gente sabe que são dados também bastante críticos para o dono daquela informação. Então, sempre se teve essa preocupação e por isso os bancos e instituições financeiras acabaram tendo um caminho um pouquinho mais facilitado, tá? Ah, legal. E, cara, pensando na prática, assim, por exemplo, ali vivendo no teu cenário ali hoje, né? É varejo e tem a parte financeira da Crediária ainda que é a parte do crédito e da transação bancária, né? Da compra, no caso, quando o cara vai na loja, né? Ele compra, ele faz uma transação financeira. No caso, na prática, o que vai ser adequado, o que precisou, no caso, não precisa entrar em detalhes, enfim, eu acho, né? Sim. Mas o que precisou ser adequado, tipo, pro pessoal entender assim, beleza, tem a lei, mas o que eu vou ter que fazer para me adequar? A ponta final do meu software, o meu contrato, o meu financeiro, o que eu vou ter que mexer na minha estrutura para me adequar à lei? Tipo... Legal. A gente acaba ficando perdido porque vem uma lei, ela coloca várias exigências. Exato. E a gente não sabe nem por onde começar. Tudo começa pelo mapeamento dos processos da empresa. Então, tudo que é processo, tudo que é atividades que a empresa faz que utilizem dados pessoais, isso tem um documento específico, que é o inventário de dados, ou o ROPA, que a gente chama, que é o Recording of Processing Acts, que a empresa tem que manter, que é um documento onde vai ter tudo isso. E de todas as atividades que a empresa faz, vai ter lá quais são os dados que são utilizados, qual é o cliente, qual que é então, se é um cliente, se é um colaborador, se é um fornecedor, pessoa física, qual que é o volume de dados que está sendo tratado, com quem que essa informação é compartilhada, por quanto tempo ela vai ser armazenada, porque um dos princípios lá é finalidade, né? Se tem uma lei que rege isso, tudo isso tem que ser colocado em consideração
para a partir daí se definir a base legal daquele processo. Opa, então beleza, a gente tem lá o processo de uma venda em CDC, que é o famoso carnezinho. Beleza, quais são as informações que são realmente necessárias para esse processo? Ok, o que vai ser feito com essa informação? Quem é que vai, quais entes que vão receber essa informação? Isso vai ser compartilhado com alguém? Ah, vai ter uma análise de crédito, a gente vai passar para uma outra empresa para fazer. Ok, essa empresa ela está habilitada para fazer isso, ela também está seguindo esses processos lá. Por quanto tempo vai ficar essa análise de crédito ali? Tudo isso é revisto, então, com base nessa adequação com relação à base legal. Então, primeiro se identifica os processos, se atribui qual que é a justificativa, essas bases legais que podem fazer parte desse processo, e a partir daí cuidar cada um daqueles 10 princípios. Opa, é realmente necessário a gente coletar tal informação? Ela é realmente útil para esse processo? Por quanto tempo a gente vai ter isso armazenado? Beleza, o cliente está ciente, uma das questões é a transparência. O cliente está ciente de que vai ser utilizado para essa finalidade? E tudo isso a gente vai adequando. Então, tudo começa identificando cada processo, seja, por exemplo, aí trazendo para um cenário de fotografia. Poxa, existe o processo de divulgação, processo de e-mail marketing, digamos, ou de impulsionamento nas redes sociais. Poxa, beleza, e quais são as informações que a gente vai ter ali? Outro processo é a reunião inicial com o cliente. Ok, também vamos identificar quais são os dados pessoais que estão ali. De repente é um telefone de contato, de repente é o próprio contrato que vai ser gerado a partir dali. E o próprio evento, beleza. Fotografia, gente, fotografia é dado pessoal. Inclusive, fotos podem revelar dados pessoais sensíveis, porque numa foto a gente consegue ver a origem racial, a origem étnica, a convicção religiosa em alguns casos, a orientação sexual em alguns casos. Se a gente vê uma cena de um por exemplo, um casamento, a gente tem o casal ali, a gente sabe qual é a orientação sexual deles. Porque é um casal, ou um homem e uma mulher, ou uma mulher e uma mulher, ou um homem e um homem. Então, podem ser aferidos esses dados sensíveis ali. Dados políticos também. Também, exatamente. Então, tudo isso. E aí, beleza. Aí vai para o processo ali de tratamento dessas fotos, seleção de material. Opa, onde é que eu vou armazenar isso? Por quanto tempo eu vou deixar isso armazenado? Como é que eu vou fazer a segurança dessas informações para não vazarem? Quero publicar no meu site. Opa, peraí. Aí eu tô expondo essas informações lá. Aí vem a questão de contrato. Poxa, tem autorização para fazer essa divulgação dessa imagem? Tem autorização para mandar essa imagem para um concurso? Porque é um tratamento de dados pessoais. Então, tudo isso tem que ser ajustado até a finalização, até um processo. Opa, eu mandei, o cliente quer um álbum. Beleza, eu tenho meu processo aqui de confecção de álbuns. Eu envio isso para um fornecedor. Caramba, aquele fornecedor, eu tenho um contrato que ele está colocando ali, que ele também segue LGPD, as informações que eu mando lá, essas fotos que compõem o álbum, tá protegido lá? O que eles fazem com esse material depois da confecção do álbum? Eles guardam lá? Por que eles guardam lá? Teria alguma finalidade isso? Tudo isso, sim. Basicamente tudo, até entrar no prédio. Para entrar aqui no estúdio da Infoco, é necessário fornecer os dados para a parte de segurança. Até isso... Exatamente, até isso é um tratamento de dados pessoais, porque eu deixei ali meu CPF. Possivelmente, como eu já tenho cadastro, foi só isso, mas se eu fosse uma pessoa que estivesse chegando aqui pela primeira vez, ele ia pedir outras informações, ele ia pedir um nome, não lembro se tem um telefone de contato. Acho que é só nome e CPF, mas já é um processo de tratamento. É um processo de dados. E é um processo que tem que estar documentado na empresa, tem que ser atribuída essa base legal, e dependendo de qual que é o processo, principalmente quais são os dados pessoais que estão envolvidos, e o volume de tratamento disso, em alguns processos é necessário também fazer daí o que a gente chama de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, um RIPD, que aí é um documento que a gente vai esmiuçar, assim, vai entrar no detalhe. Opa, beleza, quais são os riscos que isso aqui pode trazer? Pode ter um vazamento de dados, pode ser utilizada essa informação para alguma questão, pode gerar uma fraude. Opa, tem uma foto aqui que eu posso de repente utilizar ela, como ela está muito nítida, tentar burlar um sistema de biometria para cometer uma fraude, para abrir uma conta bancária no nome dessa pessoa, se eu tiver acesso a esse dado vazado. Opa, tem uma foto de uma criança aqui. Poxa, isso pode estar na rede social, os pais me autorizaram a ter a foto desta criança no meu perfil profissional para tentar vender fotografia de aniversário infantil para outros pais? Cara, é muita coisa. E aí tem esses documentos que nos ajudam a identificar esses riscos e mitigar eles, né? Até um nível que a empresa considere aceitável um risco que ela está disposta a correr. Tu falou desse negócio de criança, eu me lembrei que eu vi esses dias no Instagram. Eu sigo um fotógrafo lá do Nordeste, lá, e ele fotografou uma criança
né? Com autorização da mãe, tudo, né? E ele tinha essa foto publicada no perfil dele, né? Da criança. E o que aconteceu, cara? Um tatuador pegou aquela foto Uhum. e tatuou a criança numa outra pessoa. E aí, cara, deu um furdunço enorme, porque daí o cara, o que aconteceu? O cara pegou aquela tatuagem e o cara mandou pra um concurso. E o cara ganhou o concurso. E aí, quando ele ganhou o concurso, ele fez o AUE, né? Uhum. Ganhou o concurso e tal. E, cara, era a foto de uma criança e ele não tinha autorização Nem da sabia mãe quem era. pra tatuar a criança, né? Ele nem Porra, sabia quem tá que era a louco. criança, né? E ele só tatuou no cara. E aí, olha o O tamanho que deu, né? do enrosco, né, cara? Tipo, primeiro pro cara que tem a tatuagem da criança, que ele não sabia nem quem que era a criança, e a criança tem uma mãe, a mãe ficou pé da Puta. vida, né? Sim. Por causa disso. E com Porque não toda a tinha razão. autorização. E com toda a razão, né? E aí o cara ganhou um concurso, né? Eu sei que o cara foi retalhado na rede social, assim, ele teve que ele fez uma retratação e tal, teve que tirar Uhum. o prêmio, né, da coisa, né? No fim, todo o mérito dele caiu pro... E a pessoa tatuada também teve que passar por um processo ali para que essa tatuagem fosse coberta, porque essa foi uma das exigências da mãe também. Até porque nesse caso, beleza, já tem essa questão totalmente crítica de ser um dado de criança, e aí a LGPD também traz exigências ainda maiores, mais rígidas para o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Mas, além de tudo isso, teve uma outra esfera nessa questão toda, que foi a esfera do dado pessoal sensível da raça. Porque aí entrou mais essa questão, era uma criança negra, sendo tatuada numa pessoa branca. E tudo que isso representa e que a mãe trouxe. E aí, claro que a gente não vai entrar nessa seara, mas essa visão de que, beleza, então um homem branco ainda continua se achando no direito de decidir e utilizar como bem entender a imagem e informações de pessoas negras. Como se fosse dono dessas informações. Então, foi um caso bastante complicado, tá? Eu acompanhei também. Acompanhou também. Sim. Eu Essa não vi o semana... desenrolar, mas eu acompanhei e vi que deu um estouro, assim, Vou dar mais um gigante. exemplo dessa semana, que foi de uma convenção lá nos Estados Unidos, da NRA, que é a National Rifle Association, né? Que é a associação de do pessoal que curte rifles, que tem esse tipo de armamento e tudo mais. Então, eles fazem, às vezes, uns eventos, umas exposições, que aí tem as armas liberadas, tem uma parte onde as armas ficam expostas e as pessoas podem interagir com essas armas. Claramente demarcadas com que tem questões, vai ter a press, vai ter o pessoal da imprensa aqui fazendo fotos, você tem que autorizar, você tem que, entrando aqui, você tem os cientistas que vão ser fotografados. Uma moça da Reuters, se eu não me engano, ou da Associated Press, agora não lembro exatamente qual que é a associação dela, mas uma jornalista fez a foto de uma criança com a autorização dos pais, os pais na hora consentiram com isso, mas foi uma autorização verbal, não, posso usar? Não, pode, beleza. E só que depois, essa imagem foi utilizada em algumas publicações questionando a forma de violência. A gente está vivendo, a gente está acompanhando as notícias nos Estados Unidos, é um problema muito sério de violência com armas nas escolas, né, do pessoal fazendo chacinas nas escolas. Acabou vindo pro Brasil também, né? E essa imagem, então, era essa criança, um menino de 6 anos, com um revólver e mirando assim pra câmera. Putz. Como se estivesse pronta para atirar em direção de quem estiver vendo a foto. E aí depois de ter essa repercussão todas, aí que os pais foram atrás, querem processar agora fotógrafo, querem dizer que nunca deram autorização e tudo mais. Mas também olha só as implicações que isso podem, também num momento político, essa crise que eles vivem lá e que, como tu bem mencionou, né, repercutiu aqui, até a gente ainda é difícil falar sobre o assunto, principalmente, bom, nem imagino quem tem filhos pequenos, sim. o coração, como é que tá, e o medo que isso gera, né? Principalmente porque isso reverberou aqui na Serra Gaúcha, acredito em outros lugares, tantas brincadeiras de mau gosto e que, cara, não tem cabimento nenhum, né? Tá cada vez mais sensível a esses assuntos, né? Delicados da gente até entrar em assuntos assim, né? Mas enfim, por conta de tudo que... É legal pra gente ver a dimensão do que pode tomar o uso indevido de dados, né? Eu tenho até... Eu não sei nem se a gente toca no assunto, mas quando a gente fala de tratamento de dados de crianças e parte de fotografia, uns tempos atrás assisti um webinário que foi feito pela autoridade mexicana.
Eles falaram especificamente disso, tratamento de dados pessoais de crianças. Porque, cara, beleza, aqui a gente já tem essa lei, ela está em vigor, a gente sabe que muita empresa grande ainda não entrou, não fez essas adequações. E aí eu pergunto, cara, a Manu possivelmente vai para alguma escolinha. Sim. A escolinha onde ela tá, cuida dessas informações? Tá adequada? Como é que estão os registros dela lá? Será que essa escolinha tem, de repente, perfil aberto em rede social onde coloca a foto dessas crianças? Será que elas marcam os pais ali pra saber, opa, beleza, tem a filha do Matheus estuda na escola tal, Sim. pra eu poder ir lá e cometer algum crime? E aí, eu não sei... assim, ó, o que eu vou falar agora é extremamente perturbador. Eu quero saber se eu posso ou não posso. Sim, vai lá. Assim, ó, foi uma coisa que... Cara, eu saí desse webinar, eu tava com ânsia de vômito, cara. Eu passei uma noite assim que eu quase não dormi. A gente tá hoje numa época e a gente vê muito falar sobre inteligência artificial. No México, o que estava acontecendo? Pessoas estavam pegando fotos de crianças em redes sociais, Facebook, Instagram, botando em geradores de imagem inteligência artificial para gerar pornografia infantil. Caraca. Aí, olha só, uma questão que parece tão inocente. Poxa, só que tenho minha escolinha, quero mostrar que as crianças um trabalho divertido. Teve, sei lá, Páscoa, então a gente pintou as carinhas aqui, a gente fez uns retratos das carinhas. Isso. E postou lá para uma pessoa. Uma pessoa é complicado. Um monstro pegar essas informações e botar e gerar um conteúdo totalmente horrível. E, cara. Tá louco. É até nojento. onde vai, né? Exatamente. Então, olha a importância da gente se preocupar com a privacidade. Com a proteção dessas informações. Aí tu tocou num assunto que eu acho que também dá pra gente entrar, que é a questão da inteligência artificial, né? Relacionada a isso, né? Cara, eu acho, essa semana até eu fotografei uma pessoa que tem uma empresa que utiliza inteligência artificial para correções de textos, né? Em universidades, textos ortográficos e em toda essa parte. E a gente conversou um pouco vagamente, assim, sobre essa questão. E acho que é uma coisa que tá cada vez mais em pauta, assim, e eu te confesso que quando eu começo a pensar nisso, eu fico um pouco preocupado, assim, com o rumo que as coisas vão tomar relacionadas a isso, né? A inteligência artificial. E eu acho que a gente pode linkar isso à questão da proteção de dados, né? Qual a relação que a gente teria diretamente com a inteligência artificial? Não sei se a gente consegue fazer alguma relação disso, né? A gente consegue porque realmente a gente sabe que a inteligência artificial ela precisa de datasets, bases de dados gigantescas. Quanto maior a base, mais essa inteligência artificial consegue. Seja uma de correção de texto, para então milhares de textos, milhares de livros lá dentro para entender os contextos e as regras ortográficas. Quando a gente fala de inteligência de geração de imagem, milhares de fotografias para poder fazer isso acontecer. Teve um caso, também estava vendo essa semana passada, de um fotógrafo que era um fotógrafo desses de imagem de estoque, de banco de imagens, que acabou percebendo que uma empresa de inteligência artificial estava utilizando as fotos dele para treinar sua inteligência, né? E ele foi lá e disse, não, eu quero remover essas fotos ali. E essa empresa teve a audácia de dizer para ele, não, a gente não vai remover e por tu ter feito essa solicitação totalmente inadequada pra gente, tá aqui uma multa de $10 mil. Só que totalmente incabível, assim, não tem nem o que discutir, sabe? Aí, pra tentar intimidar o cara, porque a empresa sabe que tá errada, mas tentou jogar um pra cima ainda maior. Ele disse, não, eu vou atrás, vou até o fim, porque eu sei dos meus direitos, a gente tem leis, ele é americano, mas no estado onde ele está, tem uma lei de privacidade, que os Estados Unidos é um pouquinho diferente da gente, não tem uma lei de privacidade global que envolve todo o país, mas alguns estados, 5 estados americanos já possuem. Então, ele está num desses estados, ele tem essas leis garantidas, então ele vai atrás. E é uma preocupação que a gente tem. Poxa, começou a se ter esse boom, né, do pessoal, principalmente com o ChatGPT. Poxa, as informações que estão lá estão sendo utilizadas para treinar o dataset? A princípio, a empresa dizia que não. Mas já foi percebido que quanto mais as pessoas interagem, colocam alguns tipos de discussão lá dentro, ele utiliza isso para reaprender, né? Então a gente tem que sim tomar cuidado. Inclusive, algumas autoridades, a autoridade italiana foi a primeira que disse, opa, a gente vai banir o ChatGPT aqui até a gente não regulamentar isso.
e algumas outras também seguiram o mesmo rumo. A autoridade espanhola, se eu não me engano, a irlandesa, também já se posicionaram dessa forma, de criar então uma força-tarefa, uma discussão para regulamentar o uso de dados pessoais por inteligência artificial, justamente porque se tem essa noção de que a gente não tem noção. Ninguém sim, sabe, a gente está sim, aprendendo, sim, está sim. todo mundo tentando Sim. entender agora o impacto que vai ter isso. Então, realmente é uhum. muito complicado e a gente não tem ideia de dimensão do problema que isso pode dar lá na frente. Então, eles estão parando agora, estão dizendo, opa, pelo menos com Dá uma cidadãos segurada. dos nossos países aqui, vocês vão dar uma segurada, a gente vai entender, a gente vai fazer uma regulamentação. De novo, nenhuma lei de privacidade está ali para proibir as empresas de utilizar as informações, mas isso tem que ser feito visando aquela questão de privacidade e liberdade de cada indivíduo. Isso é uma coisa que ganhou muita potência aí no último ano, aí eu acho que deu uma turbinada na questão da inteligência artificial, porque antes a gente... Últimos meses também, a gente... né? após o boom do chat GPT ali, que foi o que ganhou... Que as pessoas começaram a olhar, a inteligência artificial já é uma realidade, porque antes a gente ouvia falar, mas era algo intangível, assim, tipo, algo que a gente não conseguia... Muitas pessoas não sabem nem como funciona, não tem nem noção, assim. É uma tecnologia emergente que pegou, que colou, porque a gente ficou muito tempo, qual que vai ser a próxima tecnologia? Aí o pessoal, é o metaverso. Poxa, até quando a Facebook mudou de nome, foi pra esse nome aí, porque era o que tava mais em voga na época. E não ganhou atração nenhuma. Aí depois, e NFT. Poxa, por 3, 4 semanas, nossa, o mundo parecia que era tudo voltado pra NFT. Morreu também. E aí agora surge a inteligência artificial e opa, essa aqui sim a gente tá vendo que tem realmente benefícios, pode ser muito legal se bem utilizada. E é uma tecnologia emergente que, de repente, sim, a gente chegou agora num breakthrough tecnológico que vai mudar daqui pra frente a nossa percepção de tecnologia. Sim, e aí agora a gente tem bases de dados muito bem alimentadas, digamos assim, né? Antes a gente ouvia falar de Big Data, essas coisas todas, tipo, de bases gigantes de dados, né? E aí, tipo, agora a gente pode... Claro, pode ser que essas bases sejam utilizadas daí para outras finalidades, né? Justamente a questão da inteligência artificial, né? Não somente para como mudou isso, né? Como isso evoluiu muito rápido, assim, e acelerou, né? Acelerou, e aí agora, uma das coisas que a gente falou, que eu falei com que a gente tava conversando aqui aquele dia, é do futuro da inteligência artificial, né, cara? Que daqui a pouco, questão de empregos, né, cara? Quantos empregos não vão ser extintos pela automatização da rede? E já tá acontecendo de demissões em várias empresas por conta disso. Eu tenho uma empresa que é de geração de conteúdo online, é de publicidade e tudo mais. Poxa, pra que eu vou precisar ter 10 pessoas para escrever isso se eu coloco inteligência artificial, deixo uma pessoa só moderando e fazendo os inputs do texto e controlando pra publicação? Sim. E não só isso, né, cara? Isso tá ligado também muito a, vamos lá, trabalhos mais manuais, assim. Acho que eu te comentei, eu tava lendo o Desobedeça, do Maurício Benvenuti, que é um dos donos da Startse, e foi um dos fundadores da XP e tudo mais. E ele fala muito sobre isso, sobre carreira, sobre negócios, e um dos argumentos que ele utiliza para embasar toda a teoria dele é justamente isso, que trabalhos mais manuais que podem ser automatizados, que não te exigem muita criatividade e que tu evolua dentro da tua carreira, né, vai morrer. Porque ou é um robô que vai fazer, ou... Cara, tu olha há anos atrás, tipo ônibus, um exemplo mais básico, né, cara, era o cobrador e o motorista. O cobrador já caiu, né? Agora a gente já vê carros automatizados, aqui pra nós não sozinho, é realidade, né? Aqui ainda né? não, mas tipo, tu vê fora daqui já tem os Uber que andam sozinho, né? sozinho, então taxista, cara, pô, daqui uns anos, sabe? Coisas desse tipo, assim, que tá se tornando realidade mesmo e a gente não tá parando pra olhar isso, né? Eu vi fazendo uma associação, eu vi esses dias que os caras fizeram a primeira moto voadora, né? Foi lá no... Acho que não sei se Japão, na China, não lembro. Eu sei que eu via o negócio da matéria, eu dei o play no vídeo e aparecia o cara com a motinho levantando assim. E aí eu me lembrei dos Jetsons, né? Cara, tipo, olha pro caminho que as coisas estão indo, né? Não. Tipo, uma evolução, uma coisa que, cara, é uma coisa que a gente nem imaginava hoje ter um carro voador. Cara, é uma coisa que não tá
tão distante, porque se tem uma moto que voa, daqui a pouco vai ter um carro que voa, que nem um drone, né? São robôs, né, cara? Então, negócios assim... o rumo que as coisas vão tomar nos próximos 5 anos, que nem a gente tava falando, talvez a nossa geração não vá ver tanto isso, mas as próximas gerações vão... E do vão jeito que vivenciar tá isso, né? acelerado o negócio, não é de se duvidar que, Exatamente. que nós iremos pegar alguma coisa ainda não, disso, com né? certeza a gente vai ver, mas talvez a maior transformação em questão, uma das coisas que a gente comentou sobre essa questão dos empregos é que para um futuro que talvez tenha que se ter subsídios do governo para pessoas, porque vai ter muita gente desempregada, porque vai ter muitos processos automatizados, um custo muito baixo de produtos, de produção, de coisas por causa da automatização, e vai ser necessário subsídios de governo para não sei. Eu não sei o que pensar em relação a isso. Também não. Sinceramente, assim. A nossa geração não passou por isso, mas a gente pode fazer um paralelo com outras tecnologias que vieram para revolucionar. O próprio carro, quando veio, poxa, né? A própria internet, os computadores também. Principalmente o computador. Lá atrás tinha essa preocupação. Poxa, o computador vai fazer tudo, a gente não vai ter mais emprego. E aí, não, acabou que, beleza, algumas pessoas sim que tinham trabalho mais manual tiveram que se reinventar, e realmente eu concordo que o governo precisa estar ali para apoiar essas pessoas, mas isso também faz surgir outros empregos que daqui a pouco a gente nem está pensando hoje, mas assim como com o computador veio o pessoal da TI, veio o pessoal da infraestrutura, veio o pessoal de sistemas, veio o pessoal de suporte, né? Então, novos, leque, exatamente, né? Novos empregos vão surgir, e o que precisa realmente a gente estar preparado para capacitar as pessoas com essas tecnologias para poder, então, sim, preencher essas vagas e compensar aquelas que vão ser eventualmente perdidas. Eu concordo contigo nesse discurso, porque o ser humano é muito adaptável, né, cara? Se a gente pegar, que nem tu mencionou ali, pega um pouco mais para trás, Revolução Industrial, e era o cara batendo martelo o dia inteiro, né? Hoje, tipo, cara, o ser humano se adaptou, tá acompanhando a tecnologia, tá se reinventando. Obviamente que alguns ficam para trás, mas é seleção natural, né? Até porque a gente sabe que não vai ser de um dia pro outro. A gente não vai acordar num dia, opa, esses empregos aqui deixaram de existir por conta da IA, né? Não, vai ser um processo que é ao longo de anos, ao longo de repente, décadas. Talvez não décadas nesse caso, porque a tecnologia está evoluindo num ritmo muito acelerado, mas com certeza não vai ser de um dia pro outro. E a gente vai, sim, poder se adaptar e seguir o fluxo, né? Exatamente. E aí, gente, de novo, como é importante, que bom, e aí eu fico muito mais tranquilo com isso. Que bom que a gente tem legislações agora que nos protegem. Exato. No meio desse caminho todo, da gente não saber exatamente como é que vai ser daqui pra frente, mas de saber que as minhas informações vão ter um pouco de controle, vão ter algumas travas para serem utilizadas por essas empresas, por essas tecnologias emergentes. Tem um amparo pelo legal, pelo menos, né? Exatamente. Não tá totalmente... A Deus dará. A Deus dará, assim. Claro que acho que boa parte das empresas ainda não está familiarizado com isso e adequado, né? E não está olhando muito para isso, né? Até acho que esse é um ponto. Não sei como que tá essa questão da fiscalização em relação a isso, sabe? A LGPD, tipo, tá em prática, eles estão... Tá sendo mais pra, tipo, porque às vezes daqui a pouco o pessoal não tá nem indo atrás porque, não tem fiscalização, não tem... Tipo, a lei existe, mas... A lei existe, foda-se. Não me afetou em nada ainda, sabe? Então... Sim. A gente passou por muito tempo do primeiro pessoal pensando assim, mas essa lei não vai pegar, então não vou me preocupar. Ela não vai pegar. Aí teve a questão ali assim, ela foi adiada um pouquinho mais, era pra entrar em vigor, se não me engano, em 2019, alguma coisa assim, foi passada para 2020, e aí foi alterada a questão das sanções disciplinares para 2021, justamente porque aí pegou essa questão de pandemia, as empresas foram penalizadas com relação a isso, não tinham como investir nas adequações. Mas, beleza. Agora a lei tá aí, ela já tá colocada, já tá consolidada. Existia uma dúvida também, como é que vai ser a aplicação? Beleza, eu falei antes que as multas podem chegar até a 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento. O limite é 50 milhões de reais, mas é sempre 2% do faturamento, a multa mais extrema em valores financeiros. E existem outras sanções que também podem ser aplicadas, com um bloqueio da base de dados
a qual o tratamento ilegal se refere, a eliminação dessa base de dados. Então, se tinha uma carência de saber como é que ia ser feito tudo isso, como é que vai ser a base de cálculo, como é que vai ser a decisão, aplicar uma sanção, aplicar outra, a publicização também dessas informações do próprio controlador ter que ir lá e dizer: a minha empresa fez um tratamento ilegal, estou sendo punido por isso. Como é que ia funcionar tudo isso? Então, foi uma questão bem recente, foi esse ano que a NPD publicou a resolução que fala exatamente sobre a dosimetria, sobre a base de cálculo, como é que vai ser feita essas sanções, qual que é todo o processo de verificação Sim, e de, sim. enfim, até a aplicação de uma sanção. E aí, a partir disso, agora se a gente começa, a NPD, em março, divulgou a primeira lista de entidades que estão sofrendo um processo disciplinar. Entre elas foi 8, se não me engano, processos que eles estão instaurados já, 7 relacionados às instituições governamentais e uma empresa privada. E aí, exatamente do porquê que eles estão sendo... por que foi instaurado um processo contra eles, e agora, então, ao longo do processo, vai ser definido qual que é a sanção e como é que eles vão aplicar. Mas, então, a partir de agora, sim, a gente vai começar a ver. Eu lembro que eu estava no evento onde a NPD formalizou essa nova resolução, e eu lembro que o diretor-presidente lá, o Valdemar, ele falou: a gente já recebeu mais de 7 mil denúncias. Caralho. Então, eles estão atuando com relação a isso, né? Então, é um trabalho bastante grande, mas sim, a gente vai começar a ver agora as empresas recebendo essas sanções, e a partir disso, essas que estão esperando para ver, com certeza vão se atinar também. A verdade é que todas já deveriam estar adequadas, ou buscando essa adequação. Teve bastante tempo para isso. Poxa, de 2018 para cá, e principalmente depois ali de 2020, quando a lei entrou em vigor efetivamente, não tem mais desculpa, né? Sim. Mas, com Teve certeza... um gap, tipo, de 2 anos ali, que ficou de 18 a 20 ali, que... Né? Que tudo bem até ali, durante aquele período, ali, né? Ali se entende, mas a partir do momento que a lei entra em vigor, cara, tu tem que correr atrás, e a partir do momento que tu sabe que tu pode tomar sanção disciplinar, de novo. Se não foi pelo amor, vai pela dor. Então, Vai pela dor. Agora vai começar. E realmente é complicado e até assustador de saber quantas empresas ainda não estão adequadas. Empresas grandes, às vezes. Sim, claro, sim. A gente vê que algumas sim estão buscando essa adequação em várias etapas, vários estágios, porque é um processo longo. Depois de ter todo esse processo mapeado, de entrar em cada um e vendo no detalhe todas essas questões e mudando e adequando o sistema e fazendo políticas internas e fazendo a capacitação dos colaboradores, porque também essa cultura dentro das empresas tem que mudar. Porque até então, e aí o que eu vejo, esse pra mim é o maior desafio das empresas, principalmente aqui na Serra Gaúcha. Cara, a gente sempre teve a cultura de guarda porque vai que um dia precise. Então as empresas guardam tudo que é informação. Encaixa lá, às vezes, a empresa abriu as portas lá na década de 40, ainda tem as fichas dos primeiros colaboradores lá numa caixa, lá no fundo do depósito, porque vai que precisa um dia. Sim. Só que isso aí não tá mais adequado, não tá mais dentro do processo, da finalidade. Foi mantido pelo prazo de guarda que a lei trabalhista exige, ok, a partir dali vamos remover. E aí, como é que a gente vai fazer o descarte adequado? A gente não vai pegar aqueles papéis e utilizar, então, vamos cortar aqui a cidade de bloquinho de nota pros colaboradores. Não, tem que fazer um processo para eliminar esses dados de uma forma adequada também. Mas é muito mais essa mudança de cultura das empresas, de entender, a partir de agora a gente não pode guardar essa informação pelo tempo que a gente quiser, porque a lei nos diz que a gente tem um prazo finito para isso, né? Sim. E a responsabilidade de, enquanto se tem essa guarda, de zelar por aquela segurança, porque aí entra mais um complicador, que é a segurança da informação, que a gente está vivendo uma época que a gente fala muito sobre phishing, sobre vishing, que é o voice phishing, sobre campanhas que estão agora também sendo utilizadas inteligência artificial para ter mais resultado desses crimes. Ransomware, que ainda está em alta. A gente teve uma baixa no passado, mas voltou agora. O mês de março teve um aumento global, e foi o mês que a gente teve mais ataques de ransomware com sucesso no mundo. Caramba. Então, tudo isso também junta, né? Porque quando a gente tem um incidente de um ransomware, se envolve, se tem algum tipo de dado pessoal no meio, além de todo o problema da informação do segredo de negócio, tem uma outra lei aqui, que as informações daqueles clientes, daqueles colaboradores, daqueles terceirizados que estão ali dentro, também é uma violação da LGPD. Então, tem mais uma camada ali para se preocupar. Mas que tudo anda muito junto, né? Então, sim. Como eu disse, a LGPD é uma lei multidisciplinar. Então, poxa, sim, pega jurídico, pega TI,
pega a área de segurança da informação. Opa, isso de repente as empresas estão vendo, opa, a gente não estava investindo em segurança da informação, mas agora tem mais uma justificativa. Não, vamos investir aqui, vamos botar um sistema aqui, uma prevenção contra ransomware, vamos dar uma revisada no nosso processo de backup, como é que tá? Vamos fazer a nossa segurança dos firewall de borda, como é que tá isso? Tudo isso acaba entrando e também a LGPD tá aí para apoiar essa questão também. Massa. Que massa. Tá. Pra amarrar tudo, tá? Que daqui a pouco eu tenho que buscar minha filha. Olha só quanta coisa, a gente não tirou nem a primeira camadinha assim da LGPD. Cara, a gente vai entrar em cada assunto, cada detalhe que tem muita coisa pra gente se preocupar. Coisa, né? Imagina, tá louco. Mas, por exemplo, se eu sou um fotógrafo, tá? Tá bom, vamos imaginar que tu Vamos imaginar que eu seja um fotógrafo e eu não tenho adequação LGPD. É só uma suposição. Perfeito. Tô só achando, né? Tô levantando uma bola aqui pra ti, tá? Como que eu, como empresa... Porque, vamos lá, empresas grandes têm toda uma assessoria jurídica, tem uma TI que é responsável por segurança de informação. E mesmo assim não vão atrás, né? Muitos não vão, né? Mas tem recurso, né? Tem recurso. Agora, falando pro nosso público aqui, que é a maior parte pequeno são empresários, microempresários, né? Pequeno. autônomos, pequenas empresas, como que a gente se protege olhando do lado empresa? Vamos citar o exemplo ali que o Duda levantou do fotógrafo que teve a foto vazada lá, enfim. Tipo, a gente usa uma foto às vezes para portfólio, concurso. Num site que tá aberto. Né? Tipo, pensando num fotógrafo que nem nós, que tem site, tem Instagram, tem LinkedIn, tem podcast, tem bastante coisa rodando. Ver contrato. Assim, uma coisa que é importante saber, tá? A segunda resolução que a ANPD publicou em fevereiro do ano passado, ela falava sobre a aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte. Então, dizer, uma regra de uma startup, de uma empresa, uma microempresa, um empreendedor individual, tudo mais, a gente entende que não tem a mesma capacidade e também não vai ter o mesmo volume de tratamento de dados. Então, ela acabou flexibilizando algumas questões. Mas ainda existe a exigência de manter um registro das operações, aquele inventário de dados que eu falei antes, de ter um canal, principalmente de atender os direitos dos titulares. Beleza, como é que a Infoco aqui, eu tive minhas fotos feitas, por onde que eu entro em contato para entender, então, e poder exercer meus direitos de saber, de ter uma confirmação de dados, de poder solicitar que minha foto seja excluída de uma plataforma ou que seja excluída de toda a base de dados que tem a Infoco, tudo isso. A empresa pequena não precisa, por exemplo, nomear o encarregado de dados, que é o meu papel. O encarregado de dados, as empresas precisam nomear uma pessoa que fica encarregada, então, de fazer essa interlocução entre a empresa, a autoridade nacional e os titulares de dados. E fazer toda essa organização do programa de privacidade e proteção de dados. Uma empresa pequena não vai ter uma pessoa só para isso, né? Mas tem que sim ter um canal de comunicação, um contato de uma pessoa responsável por fazer esse atendimento aos direitos e vai ter que também ter toda essa parte de adequação. Poxa, as finalidades continuam existindo, as bases legais continuam tendo que ser respeitadas. Os nossos fornecedores, a gente tem que olhar com um olhar muito atento, tá? Então, e a gente começar a pensar, beleza, dada essa explicação, quais são os primeiros passos? Entender exatamente esses processos que acontecem, pegando um macro, o processo de um processo de vendas, o processo de uma cobertura fotográfica do evento, um processo de uma confecção de um álbum, tudo isso vem ter isso detalhado e a partir daí pensar, quais são os riscos de cada operação. A gente começa assim dando uma revisada nos contratos que se tem com os clientes, se colocando muito essa questão, poxa, qual é a base legal para uma fotografia? Dos contratados, beleza, é uma execução de um contrato. A gente está assinando aqui, eles estão buscando esse serviço, eles sabem que o serviço é a produção de fotos. Então, deles, ok. Como é que a gente vai se resguardar com relação aos convidados de um evento? Perfeito. Aí é questão, poxa, aí base legal de execução de contrato, mas eles não são parte no contrato, aí já morreu essa base legal para isso, tá? Mas sim, com uma questão de um legítimo interesse, né? A gente está fazendo uma cobertura fotográfica a pedido, assim, aí desse casal, no caso de um casamento, né? Aí a gente tem interesse legítimo de fazer a cobertura de todo esse evento. Aí, beleza. Aí a gente tem que só encontrar equilíbrio de saber o que a gente
quer fazer, quer fornecer serviço, quer fotografar o máximo da festa possível, registrar isso tudo, versus a expectativa de privacidade daquelas pessoas. Então, respeitar as pessoas quando elas dizem, de repente eu tô com meu filho pequeno, o Fernando me assustou lá falando de tudo aquelas coisas horríveis que podem acontecer, eu não quero que meu filho apareça nas fotos. E essa pessoa vai poder falar com o fotógrafo e o fotógrafo vai respeitar. Sim, né? sim. Mas é tudo isso na questão do diálogo, tá, gente? Acho que isso que é legal, né? De chegar, poxa, chegou no evento, começou a chegar as pessoas, a gente sabe que o primeiro clique que a gente dá de alguém a pessoa fica toda meio envergonhada, fica meio travada, fica, não faz foto minha que eu sou feio, não gosto de aparecer. E a gente vai quebrando aquele gelo. Poxa, não, olha, sou o Fernando, olha, eu vim fazer a cobertura aqui, tudo bem com o senhor? Vou estar fazendo umas fotos, o senhor se importa de aparecer nas fotos? Não vai ser considerado um consentimento válido, porque isso não vai estar depois firmado, a gente não tem como comprovar. Mas a gente já está fazendo nossa parte, já está achando aquele meio termo, que aí a questão do legítimo interesse nos fala. E respeitando, claro, a pessoa não quer aparecer nas fotos, ok. A pessoa, tava lá no casamento do Eduardo, tem uma foto lá minha que, sei lá, já tô meio torto da cachaça. Acontece? Talvez aconteça, não sei. Talvez. Poxa. Talvez com frequência. É passível para qualquer um acontecer. Essa pessoa, sim, vai ter que ter um canal, essa pessoa vai ter que ter um canal para entrar em contato, então, com o controlador daquele processo, que é a empresa em foco, o Eduardo, o Matheus, para solicitar remoção, e a gente vai ter que ter um canal, um fluxo para atender essa solicitação. A partir daí, tranquilo. De novo, questão de fornecedores. Vocês têm o controle, o fotógrafo tem o controle sobre essas fotos enquanto está com ele. Mas e com todos os outros serviços que ele usa? Poxa, será que a plataforma do meu site, que eu coloco as galerias para o cliente escolher a foto, será que eles estão adequados? Será que eles estão cuidando dessa parte? Como é que está a política de privacidade deles? O meu fornecedor lá para que eu mando as impressões. Poxa, será que eles estão adequados? Como é que eles estão tratando essa questão? Garantir que essas outras entidades também estejam adequadas. Seja por relações contratuais, e aí sim precisa ter uma relação contratual ali com equilíbrio entre as partes, tá? E não é só porque uma questão está em contrato que está tudo resolvido, não. O contrato simplesmente é um documento que as partes estabelecem como é que vai funcionar. Mas isso não exime ninguém. Se eu colocar lá no contrato, eu não me responsabilizo pelo que eu faço com as fotos que o Eduardo me passa para produção de álbuns. Cara, não tem validade nenhuma esse argumento no contrato, porque a LGPD ainda tá me obrigando. Sim. Mas ele simplesmente coloca ali como é que vai funcionar e coloca as obrigações e os deveres das duas partes. E aí vai estar lá, as duas partes se obrigam a seguir toda a legislação, a ter um canal de atendimento aos direitos titulares, a notificar a outra parte no caso de um vazamento. Então, poxa, aconteceu lá, deu um problema no site que é utilizado. Poxa, as fotos dos meus clientes estão lá. Essa plataforma vai ter que me avisar enquanto fotógrafo para eu notificar os meus clientes também. Afinal de contas, é o fotógrafo que é responsável por fazer essa comunicação enquanto controlador dos dados e tudo isso. Então, essa questão de contratos com fornecedores, com os terceiros que tratam os dados pessoais em nosso nome enquanto eu falo nosso, enquanto controlador, também tem que estar adequados. Mas é a partir daí. É um trabalho grande, sim. E outra, não existe uma empresa 100% adequada. A gente sabe quanto é dinâmico, quanto muda os processos, quanto muda fornecedores. De repente eu estou com um site aqui, mas eu vou mudar para cá. Ou esse próprio site está numa plataforma, aí voltando já para o nosso antigo mundo de TI, tava lá na plataforma da Azure, agora está mudando para AWS. Opa, isso também é complicado, porque essa empresa é uma subcontratada dessa nossa fornecedora do site. O cara não tem nem ideia. Exatamente, mas é toda uma cadeia de responsabilidade com o cliente. Então, tudo isso tem que ser visto. E tudo isso mudando, a gente não tem como dizer agora estamos 100% adequados. Sempre vai ter alguma coisinha a mais para fazer. Mas o que a gente precisa é ir buscando, na medida também da nossa possibilidade de fazer isso. Até porque eu sempre gosto de fazer exercício. Quando eu faço as palestras sobre LGPD, eu dou um exercício sempre pro pessoal. Eu penso, beleza, enquanto fotógrafos, a gente vai estar realmente tratando muitos dados pessoais. A gente sai de um evento com, às vezes, 7, 8 mil fotos, destila tudo isso para entregar lá 1000 fotos para o cliente. E mais um álbum bonitaço ali, capa de couro, todo maravilhoso. Perfeito. E a gente, beleza, vai ter muita gente que a gente vai estar processando os dados pessoais ali, porque cada evento tem, sei lá, quantos convidados. Quantas empresas têm as nossas informações? De quantas outras empresas a gente é cliente, a gente é usuário das plataformas? Quantas empresas têm os dados dos nossos filhos? Como é que a gente gostaria que essas empresas cuidassem das nossas informações? Como é que eu me sentiria sendo convidado daquela foto? Como é que eu gostaria que aquele fotógrafo que fez as minhas fotos cuidasse das minhas informações?
É esse mesmo carinho, esse mesmo respeito. Aqui a palavra-chave é respeito Claro. e empatia. Uhum. Que a gente gostaria que os outros tivessem com as mesmas informações, eu também tenho que ter. Então, o que eu sempre vejo quando eu vou para a empresa todas as manhãs, é isso que eu penso. Poxa, eu tô aqui numa rede de varejo. Eu sou consumidor de outras redes de varejo. Como é que eu gostaria que essas empresas estivessem cuidando das minhas informações? Como é que eu gostaria que esse processo aqui funcionasse sendo eu cliente? E a gente vai tentar buscar esse meio termo. Massa. Bah, que massa. Antes eu falei brincando ali, né, do lance de que a gente não está adequado e tal, mas na verdade a gente tem isso em contrato hoje. Claro que nem tu falou, tem muita coisa para ir adequando e tal, mas é uma coisa que a gente se preocupa muito. Contando um pequeno episódio de um exemplo que a gente teve recentemente, de um freelancer que foi trabalhar com nós e queria as fotos para usar no portfólio dele, Uhum. tá? Então, só situando, contextualizando para quem tá ouvindo, volta e meia a gente pega pessoas do círculo de contatos para trabalhar com a gente em algum evento, alguma coisa, né? E, cara, particularmente eu não liberei, sabe? Porque envolvia um cliente delicado, que eu sabia que era um caso que poderia dar algum problema do tipo de cruzar com essa foto, sabe-se lá como, de algum modo, no Instagram, no site de uma outra pessoa que não era eu. E eu tive esse cuidado de explicar que não ia rolar por causa disso, disso e disso. Tanto que em contrato a gente coloca que as fotos, além do cliente autorizar o uso, vai ser utilizado no site Mateus Salvador, no Instagram @tal. Então tem esse cuidado, sabe? Tem esse cuidado para que isso que tu falou, respeito com os dados, com o material daquele cliente, né? E foi super certo, porque ali no caso o cliente está contratando o Matheus para fazer as fotos, está confiando no trabalho do Matheus. Imagina se ele se depara com uma foto dele num Instagram aleatório lá, ele vai ter, mas quem que é essa pessoa? Exatamente, entendeu? isso configuraria, a menos que tivesse a parte ciente tendo autorizado, o cliente tendo autorizado, se configura sem tratamento de dados ilegal. Então, realmente tem que ter esse cuidado. E é delicado porque aí, beleza. Ok, o cliente até autorizou, tá lá no contrato uma das cláusulas. E aí, quando a gente fala sobre autorização à base de consentimento, a gente tem que ter tudo isso destacado para cada finalidade e garantir que quando o cliente autoriza, ele também possa desautorizar em algum momento. Então, tudo que ele dá ok, ele pode revogar esse consentimento, tá? Mas mesmo se tivesse ali, eu autorizo, caso de terceiro câmera ou caso de assistente, a gente também poder utilizar as fotografias para divulgação do seu trabalho. Mas perfeito. Aí é o seguinte, tudo isso que eu falei, todos esses cuidados que a Infoco, que o Mateus Salvador, que o Eduardo de Moraes tem e está controlando a partir de agora, esse terceiro, esse fotógrafo que foi fazer o freelance, também está cuidando disso ou não? A responsabilidade, por mais que a gente tenha autorizado, recai aqui. Com certeza. Então, com certeza. é um peso grande. É um peso grande. E um outro caso também que já aconteceu comigo com um fornecedor foi de mandar uma foto para um quadro. E na hora de buscar essa foto, cara, eu nunca conferia. Eu pegava o material e ia embora, né? E aquele dia, por algum motivo, eu fui dar uma olhada assim e tava enrolado tipo num papel seda, sei lá. Plástico, e eu bati o olho e disse, cara, mas acho que não é minha foto essa aqui. Eu disse, abri, disse, cara, uma foto totalmente aleatória, assim. Eu disse, cara, não é minha foto isso aqui. E tava com os meus dados lá do pedido, tudo. Mas como assim? Eu disse, não é a foto que eu mandei. Aí foram atrás e não acharam a foto e eles deduziram que trocaram a minha foto por outra e me deram a do outro pra mim e a minha pro outro. E eu pensei, puta que pariu, onde é que foi parar a foto que eu mandei, tá ligado? Tipo, deve estar lá no Belo Horizonte a foto do casal que eu fotografei. Não, ainda que não era uma foto sem conteúdo sensível, né? Exatamente, mas igual. Mas continua... Assim, continua sendo preocupante, né? Esse caso é um incidente de segurança de dados pessoais, tá? Depois daquele dia é um incidente. Não é um incidente que de repente, porque aí todo incidente de segurança, quando tem algum tipo de risco maior ou é muito grave, ou tem um volume grande, tem que ser denunciado, tem que ser informado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Aí nesse caso, por exemplo, beleza, foi um incidente sim, mas não é um caso de reportar. Claro. Mas se acontece de repente, poxa, todas as fotos, mandei lá fazer um álbum com 300 fotos.
e aí o álbum acabou indo pra uma outra pessoa, Pô, poxa, vai atrás, né, cara? exatamente. Olha o problema que isso Ou pode ser. um ensaio sensual daqui a pouco. Exatamente. Já pensou? Bah, tá louco? Ou quando a gente fala, de repente é um ensaio, ou até mesmo o casamento de uma religião. Sim, que não mais reservada. Exatamente, que costuma ser alvo, de repente, de preconceito. Uma religião é um casamento que foi feito na Umbanda. Nem sei se tem, tá? Mas, sim. Mas possivelmente tenha, mas enfim. Poxa, cai nas mãos aí de um casal ultraconservador. Foi trocado algo com eles. Poxa, complicado, né? Pode dar muito problema. Então são essas questões que tem que ser cuidadas. Opa, beleza. Aí eu já iria para esse fornecedor. Cara, qual é o teu controle aqui? Como é que isso aconteceu? Tu tá cuidando da segurança dessas informações? Como é que tá aqui? Porque isso é uma violação. Então eu quero saber quais são os controles que tu colocou a partir disso. Eu quero saber o que tu vai fazer de mudanças aqui para que isso não aconteça mais. Boa. Então são tudo questões que a gente tem que levar em consideração. Mas é um passo por vez, tá, gente? Se a gente começa a pensar e querer fazer tudo de um dia para o outro, a gente não faz nada porque a gente entra em pânico. Então tem que começar aos pouquinhos, adequando os contratos, falando com os fornecedores, revisando as questões de segurança, de repente, do site, sabendo onde é que está indo o meu backup, né? Tudo isso. Show. Agora a gente precisa encerrar, é sério. Mas assim, gente, tem muito profissional legal aí no mercado fazendo consultoria de LGPD. É bom trocar uma ideia com esse pessoal e ter alguém com conhecimento já, com essa expertise para auxiliar vocês nesse processo. E não tô nem vendendo meu peixe, porque não faço consultoria por fora, mas poderia fazer. aí quando as câmeras fecharem aqui a gente vai conversar. Trocar uma ideia. Tá. Mas legal. que massa. Teria papo pra ficar papo aqui aí. mais um tempo, mas deixamos pra parte 2 daí. Que massa. Bom, vamos agradecer ao Fernando. Obrigado por tu ter compartilhado tudo isso com nós. Baita papo. Aposto que muita gente que vai estar escutando não tinha nem noção disso, nem ideia Com certeza, eu não sobre tinha. isso. E a gente, né? Não tinha tanta essa noção. E então, super valeu. Super valeu, assim, o papo. E eu queria que a gente pudesse entrar mais a fundo no Fernando, porque tem um monte de coisa que eu queria... Vamos ter uma segunda rodada vamos ter que deixar para o segundo papo aí, então. Mas é isso aí. Até porque já tá em 1h30 de episódio. É que aí vocês me deixam falar aqui. Eu sou apaixonado por esse tema de privacidade e proteção de dados. A gente já perdeu metade da audiência, né? Desculpa aí, pessoal. Não, brincando, tô brincando. Próxima vez vou ser mais sucinto. Não, com certeza, quem chegou até o final aí não vai... Além de não perder nada, vai ganhar muito. E muita dica boa aí, muita coisa para se colocar em prática. Eu acho que esse é o principal, assim, de dicas práticas, né? Que a gente gosta de... Isso que a gente nem falou, que o Fernando também atua no ramo do escotismo e também é fotógrafo também, né? Fotografa pra caramba também. Então eu ia te pedir pra te deixar o teu contato, fazer o jabazinho, né? Pra como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais. Vai que alguém queira tirar mais uma dúvida, alguma coisa. Vai que alguém queira uma consultoria. Tô bem à disposição para ajudar o pessoal aí, então podem me achar, eu sou mais ativo, embora seja bem low profile. A partir do momento que eu comecei a entender tudo isso, eu comecei a postar muito menos no Instagram, mas ainda é um lugar que é mais fácil de me achar, @FernandoAriotti_foto. Ou então... entrando em contato aí por e-mail mesmo. Ou no WhatsApp. Bom. Aí, né? Deixa eu ver se já tomei todo o café aqui pra poder já tirar a xícara da cabeça, né? O cara não entendeu nada, né? O seu WhatsApp vai ficar aqui na tela, o WhatsApp. Não, mas vai deixar o WhatsApp, o CPF. Não, mas a partir dali do Instagram, o pessoal me acha e a gente consegue conversar por ali. Dúvidas, como eu disse, é um assunto apaixonante, tô aí pra ajudar também. E tirar todas as dúvidas possíveis. Show de bola. Show de bola. E pra quem ficou até o fim, não se esqueça do cupom da mais um café também. A gente falou também, o cupom, né? Infocast20, né? E vamos deixar na tela aí. Vai estar na tela aí pra ficar mais fácil. Aí. Beijo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até o próximo.